e seu nome estaria ali no meio de vós. Amém? Amém. E o Senhor tem uma palavra para nós, coração queridos. Ontem, quando nós saímos do HGF, eu e minha esposa, nós fomos direto para a minha mãe, que ela mora em Aldeota, né? HGF Pacucu. E eu encostei o carro normal, irmãos. Deus deu um grande livramento para mim e minha esposa. Encostei o carro normalmente, entrei, fiquei na casa da minha mãe até certo horário, nós almoçamos, saímos juntos, saímos para evangelizar, saímos cedo, né, no menos 3 horas da tarde. E eu saí normal do carro. E da casa da minha mãe tinha mais ou menos 100 metros, tinha um cruzamento. Quando eu apertei o freio, não tinha mais freio o carro. Do nada o freio se acabou. E aí, quando eu vi que não ia parar, eu puxei o freio de mão, logicamente o freio de mão não tinha mesmo. Aí eu reduzi o carro, parei mais ou menos 1 metro, passando das ruas, o carro, as pessoas algumas pararam, outras desviaram. Eu dei a ré, puxei o carro debaixo do pé de planta e eu disse: Jesus, muito obrigado pelo grande livramento que o Senhor me deu. Que era do meu lado, né, a mão, na rua. E aí eu fui olhar lá, né, levantei o capô do carro, vi o carro, o bojozinho lá do óleo, estava normal, disse: rapaz, só pode ter sido uma roda. Entrei debaixo do carro, tinha uma roda vazando totalmente. E aí eu disse: minha filha, volte lá na casa da minha mãe, manda ela arranjar um prego de ripa, por gentileza. E ali, irmãos, eu coloquei o macaco, levantei, tirei lá o caniço que pega o óleo, coloquei o prego, fechei, coloquei no local e nós íamos embora, normalmente como se o carro não tivesse acontecido nada. E Jesus é bom, né? E eu louvo a Deus pelo livramento. Né? Cheguei, coloquei o carro hoje na oficina, né? Era mais ou menos 8h30, e eu quase passava o dia nessa oficina, né? Muita gente. O cidadão me entregou o carro, era mais ou menos umas 6h30. Eu nunca pensei que eu ia gastar tanto dinheiro no negócio daquele ali, né? Tive que comprar tambor, né? Tive que comprar lona, um rim mestre, um rim feio dos 2 lados, né? Óleo, pastilha de freio. Eu digo: rapaz, o camarada chegou R$500 aqui para pagar. Essa mão de obra não só é R$300. Eu digo: Jesus, está bom demais comigo. Amém. Mas graças a Deus, irmão, você até mandei um comunicado no grupo, né? Tinha acabado de sair da oficina. Você chegou um pouco atrasado, né? Ainda bem que eu cheguei a tempo. Mas eu tinha começado um pouco. Mas a palavra de Deus nessa noite se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2. Palavra essa que Deus colocou no meu coração para o coração dos irmãos, tá? É uma palavra rema, palavra que foi revelada por Deus. No ato que eu estava ali meditando lá em casa, eu disse: Jesus, eu quero uma palavra nessa noite. E eu abri a Bíblia e veio essa palavra. E a epígrafe do texto, né, está narrando o caráter da pregação de Paulo em Corinto. Que texto maravilhoso. A epígrafe do texto já diz tudo para nós. E nós vamos ler só um versículo, o versículo 4 da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: ó: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Poder sentar em nome de Jesus? Você pode dar uma linda salva de palmas para ele? Glórias a Deus. Bom, queridos, quando a epígrafe do texto fala o caráter da pregação de Paulo em Corinto, e lendo o versículo 4, a mensagem já diz tudo para nós. Mas dá-se a entender que Paulo estava dizendo algo muito glorioso, muito tremendo, em relação ao seu ofício, ao seu chamado, aquilo que foi ministrado pelo nosso querido Diácono Mauro, em relação ao seu chamado. Paulo, ele foi chamado e foi escolhido por Deus. E muito me chama a atenção o chamado de Paulo, porque Paulo não andou com Jesus, como sempre digo isso, Paulo não conheceu Jesus, mas eu acredito que não está na Bíblia, mas Paulo também talvez participou, né, na crucificação de Jesus. E Deus escolhe Paulo, que era Saulo, para pregar a maior parte da nova aliança, do Novo Testamento. O que me
chama mais atenção lá em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 17 em diante, quando Paulo recebe a revelação acerca da Santa Ceia, como se ele estivesse na última Santa Ceia. Nós lemos a palavra, vai dizer que ele vai dizer assim: na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graça e partiu, diz: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Paulo, ele recebe uma revelação tão linda em relação à Santa Ceia, irmãos, de maneira como se a gente, lendo o texto, a gente dá a entender que parece que Paulo estava na última Santa Ceia, mas Paulo não estava, porque nem conhecia Jesus. E agora eu vejo Paulo falando acerca do seu caráter em relação à pregação da palavra de Deus. E ele vai dizer para a igreja de Corinto: a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, Paulo não persuadiu ninguém acerca de ser cristão, mas foi tudo pela vontade de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém para Deus se for persuadindo, porque ele não vai conseguir de maneira nenhuma resistir e persistir. Ninguém vai, a não ser se for pelo Espírito Santo. Achei interessante que ontem nós saímos para evangelizar minha esposa, e quando chegamos naquela luta grande, nós entramos numa casa. Eu vi uma senhora que ela, primeiro que ela abriu a porta, ela disse assim: olha, eu estou muito mal, eu estou muito doente, isso aqui meu. E a barriga dela estava inchada, pela roupa dava para notar. Está tudo inchado. Eu perguntei o que era. Eu disse: não, nós não viemos aqui visitar a senhora, vamos fazer uma oração. Quando eu coloquei a mão na cabeça da irmã, foi interessante. Interessante foi isso aqui, olha. Eu estava aqui nessa posição, a minha esposa na frente, ela aqui do lado, do meu lado. Quando a minha esposa disse: vamos orar, a minha esposa disse: vamos orar, foi interessante. Ela fez assim, aí pulou para trás. Aí eu entendi logo que alguma coisa espiritual aconteceu. Ela disse, na hora que eu disse: vamos orar, gente, o inimigo teve uma raiva tão grande, e eu vi quando ele correu e passou por mim, e a porta estava aberta e era em direção à porta, e nós começamos a orar. E depois da oração, apresentando ela toda, eu coloquei a mão na cabeça da irmã. Eu disse: Senhor, tu vai curar a tua serva agora, no nome de Jesus, para a glória de Deus, irmão. Quando terminou a oração, essa mulher me chamou do lado da parte assim na área, eu estava na sala. Ela começou a chorar e disse: pastor, eu estou curado, eu não estou sentindo mais nada. Bem forte as palmas para Jesus, irmão. Sabe, isso que eu quero dizer para você, que Deus, ele não mudou. Hebreus 13:8 vai dizer que ele é o mesmo, ele não mudou, ele ainda opera e faz maravilhas. É isso que Paulo estava falando aqui acerca de como era a pregação de Paulo. Não era com sabedoria humana, mas era com demonstração do Espírito e de poder. Da mesma forma, Filipe, a Bíblia vai dizer que quando ele pregava, era notório pessoas sendo curadas, demoniados sendo libertos, coxo andava, paralítico levantava. Sabe, irmãos? E para nós entendermos isso e compreendermos isso, precisamos estarmos em espírito. Olha o que Paulo diz: e eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e Ele crucificado. Ou seja, a palavra, o alvo de Paulo era Jesus, era a pregação do Evangelho na pessoa bendita de Jesus. Era o ícone, era o referencial. E era exatamente isso que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios. É exatamente isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Glória a Deus. O nosso negócio é Jesus. Nós precisamos estarmos numa dimensão muito diferente, que transcende o entendimento humano, o espiritualismo. Precisamos ser espirituais, porque ninguém consegue discernir Deus se não for pelo Espírito, porque Deus é Espírito. E Paulo estava dizendo: eu não tive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E as minhas palavras, como foi a palavra lida, a minha pregação, não constituiu em palavra de
de persuasivas e de sabedoria humana, mas de demonstração de poder, aleluia, e do Espírito. Tudo isso tinha um objetivo. Paulo estava falando acerca disso. Tinha um objetivo. O objetivo que era, a palavra vai dizer, irmão, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha, era só isso que Paulo estava querendo. Era o propósito de Paulo. A pregação de Paulo não consistia em sabedoria dele, mesmo que ele sabia. Nós sabíamos que Paulo era poliglota, era um homem letrado, era conhecedor, conhecia não só a lei, mas também a graça, pela comunhão dele com Cristo. Se eu me apoio em sabedoria humana ou de homens, eu sou vulnerável a qualquer ataque, a qualquer tempestade, a qualquer maremoto, a qualquer tribulação, a qualquer diversidade, a qualquer circunstância. Eu estou vulnerável e sou frágil. Porque de uma coisa eu digo para os irmãos: esse negócio de dizer, rapaz, fulano está desviado, fulano caiu, sabe, isso aqui não vai entrar nunca no meu senso, no meu intelecto, de maneira nenhuma. Se é que ele teve Jesus, ou conheceu Jesus, e teve um encontro com Jesus. Porque quem tem encontro com Jesus, quem recebeu a palavra e não se apoiou em fé de homens, mas em Deus, não se desvia, não desiste da caminhada, não larga a cruz, não olha mais para trás. Esses que se afastaram, eles não tiveram ainda um encontro, porque me prova na Bíblia isso, que teve alguém que se desviou. Eu costumo dizer, irmãos, que os homens, os apóstolos, os que foram após a assunção de Cristo, eles não se desviaram, tinha todo motivo para isso. Eles tinham que dizer assim, rapaz, Jesus já foi, agora estamos perdidos, agora nós vamos morrer. Você pode prestar atenção que quando Jesus morre, que começa a perseguição da igreja, a Bíblia diz que eles, os apóstolos, foram dispersos e saíram pregando em todos os lugares, mas não desistiram. A responsabilidade era tão grande desses homens, como é nossa hoje, como é nossa, eu digo ministros, pastores, homens de Deus, que se não fosse eles, essa palavra não estava aqui nesse púlpito. Se eles tivessem desistido, acabasse. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos, aprendi uma coisa: Deus escolhe Paulo, ou escolhe Saulo, para ser Paulo, porque Deus sabia que se não fosse Paulo, o Evangelho não saía de Samaria, não saía de Israel, não saía pelos judeus, não saía de maneira nenhuma daquela Deus. Não saía, irmãos. Mas Deus escolhe um homem assim, desse eita, olha assim para a terra, ali uma, é decidido, ele ali não vai desistir não. Aí onde é que a gente encontra essa referência? Essa referência enquanto na Bíblia ele vai assim: agora Deus revela para Paulo passar para Macedônia. Eu sempre já preguei isso aqui. E hoje é Macedônia, Macedônia hoje é Europa. E o Evangelho saiu, foi expandido exatamente por Paulo. E Paulo foi o único que saiu. Depois, se não me engano, Pedro, ele passou para a África. Mas se não fosse isso, irmão, olha, tinha ficado ali, naquele lugar. A palavra dita diz que nós precisamos ter, aleluia, o Evangelho, e receber o Evangelho, aleluia, com o Espírito Santo e com poder, e não por causa de persuasão. Rapaz, vai persuadir o irmão a ser crente sem ele querer. O rei Agripa, ouvindo o testemunho de Paulo, e Paulo começou a contar exatamente a história dele. Rapaz, eu fui lá, aprender os crentes, tá? Na entrada de Damasco, ele começou a pregar, está em Atos. E quando ele termina, o rei Agripa: Paulo, vai me persuadir a ser cristão. Aí Paulo vai dizer: rapaz, nessas cadeias que me prendem não, as cadeias que me prendem chamam-se cadeias do Evangelho. Eu sou prisioneiro de Cristo.
nessas cadeiras, não. Paulo manietado disse isso ao rei Agripa. Então ninguém se deve apoiar-se, irmão, em sabedoria humana ou de homem, porque não vai perseverar. E para isso, irmão, nós temos que sermos espirituais. Paulo diz assim, mas falando da sabedoria de Deus, oculta em mistério, qual Deus ordenou antes do século, para a nossa glória. Está ordenado. É uma ordem de Deus. Infelizmente nós, cristãos ou igreja do Senhor, está esperando quem? Deus? Deus já ordenou que nós saiamos. Deus já ordenou que nós pregoamos a palavra. Vamos a pregoar a palavra do Senhor. Mas a igreja nos últimos dias, dormente como ela é, adormecida, está esperando que Jesus desça. Jesus só vai descer, irmão, para buscar a igreja. Ele só vai vir para buscar a igreja. E eu costumo dizer que ele não voltou ainda por causa da igreja. Eu costumo dizer que Jesus, se voltasse agora, as mansões que ele foi preparar, que ele disse, vou lhe preparar um lugar para lá, vai ficar vazia. Sabe por quê? Porque a igreja não está preparada, e o profeta vai dizer, prepara-te, ó Israel. Ou prepara-te, ó igreja, para se encontrar com teu Deus. Nós não estamos preparados, a igreja do Senhor não está preparada. São poucos, irmãos. Dentro da nave da igreja, vai ter joio e trigo, vai. Vai ter os que servem e que não servem. Os que dizem Senhor, Senhor, e que não entrarão, como diz a palavra. Ah, pastor, essa palavra é muito dura, é pesada, irmãos. E se eu não pregar pesado, nem você vai para o céu e eu também não vou. Se eu não pregar acerca, aleluia, de sermos mais espirituais do que carnais, carne não entra no céu. Só entra espiritual. Já é para ter acontecido há muito tempo o evento maior da face da terra, é que nós aprendemos na área escatológica, a escatologia que nos passa a saber acerca dos sinais e da vida de Jesus. Mas nós não queremos de maneira nenhuma, parece que a terra está boa, que negócio aqui está bom, está vivendo aqui está bom demais. Não está não, irmão. Não está não, os sinais aí estão vivos à nossa frente, e nós não percebemos ainda, e não tomamos uma postura que Deus quer. Nós não tornamos ainda aquilo que a Bíblia diz, que aquele que se tornar varão perfeito, olha, se tornar varão perfeito, irmão, ei meu filho, só teve dois que se tornou varão perfeito. Eu digo em forma de homem: Enoque e Elias. Esses dois homens, que no meu entender, na palavra, esses homens, ele deixou o exemplo, que se eu me tornar varão perfeito, Deus na mesma hora leva. Se a igreja se tornar varão perfeito, o que acontece? O arrebatamento vai acontecer. Jesus vai vir, o céu vai se rasgar. E não é nem oculto a nós, porque a Bíblia vai dizer que naquele dia o céu se abrirá, Deus descerá no seu trono sentado, e lá nos ares, todo olho no verá. Eu tenho muitas teses em relação a esse negócio, a esse acontecimento. A primeira é que eu digo assim: olha, a Bíblia diz que vai ser soado a última trombeta. E só quem vai escutar a trombeta tocar, irmãos, são os que vão para o céu, no arrebatamento. Por que, pastor, você dizer? Porque a Bíblia vai dizer que naquele dia vão procurar. Cadê os crentes? Cadê o pastor? Não ouviram a trombeta, né? É bem lógico e óbvio. No arrebatamento, a trombeta é um chamado. E eu acredito que quando Deus chamar, Ele vai chamar um pelo seu nome. E a Bíblia vai dizer que lá Ele vai dar um novo nome. No verso 8,
Queria poder tirar a pilha do relógio. No verso 8 diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Os principais, aquele ao qual Jesus disse: eu vim para os que é meu, e eles rejeitaram, não conheceram, não reconheceram. Mas é como está escrito, irmão, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só, Deus tem preparado alguma coisa para mim e para você, mas só para os que o amam, para os que os guardam os seus mandamentos, para o que vive na palavra, para que se despojou de tudo, do mundo e de todas as coisas, para que negou-se a si mesmo e tomou uma cruz e seguiu-a. Seguiu Jesus o Nazareno. Porque próprio Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Já negando, não é mesmo? Você já parou para pensar: rapaz, ainda tem alguma coisa para me negar? Tem alguma coisa ainda que me prende ainda nesse mundo? Que a Bíblia diz que ele é um mundo cruel e é tenebroso. Se Jesus já estava falando isso naquela época, imagine agora. Eu não aceitei Jesus, não, para morar no inferno. Eu aceitei Jesus para morar no céu. Estou preparado para ir para o céu? Eu creio que sim. Mas eu acho que ainda falta muita coisa, senão Jesus vai ter que me levar. Ou seja, na morte ou no arrebatamento. Quando eu aceitei Jesus, eu disse: Deus, tu me tirou dessa cadeira de roda, agora eu vou te seguir. Eu vou querer morar no céu. E logo no começo das minhas pregações, eu não vou ver a morte, não. Eu vou ver o céu se abrindo. Eu vou ver a glória de Deus. Eu vou ser aqueles bem-aventurados, que são os que vão primeiro. E eu preciso preparar um pouco para isso. Porque o meu chamado como pastor não é porque eu sou o maior título da igreja. Para mim o maior título é pastor. Não existe bispo, apóstolo. Para mim o maior é pastor. Me perdoe aí e vai pro canal, viu? Mas para mim, meu filho, só tem um, é pastor. O negócio está tão mudado, meu irmão. Por isso que essa igreja está vivendo, a igreja do Senhor vive, não é essa, tá? A igreja no todo vive uma decadência horrível. Porque Deus las revelou pelo seu Espírito. Pelo Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aquele ao qual Jesus disse assim: olha, é necessário que eu vá, para que Deus envie o Espírito, o Consolador, aquele Espírito que realmente diz assim: rapaz, eu reconheço que eu sou pecador, miserável, e nem merecedor desse nome chamado graça, que a Bíblia diz que é favor imerecido. Esse. Enquanto eu não reconheço, enquanto você não reconhece, você está longe dos céus, de morar no céu. O Evangelho, irmãos, ele molda a pessoa, ele transforma a pessoa. Porque quem era eu, irmãos? Camarada que tinha uma ideia de viver no mundo da música, com 2 bandas de forró, fazendo shows direto. Eu queria só ser reconhecido, fazer sucesso. Aí Deus chega assim: peraí, meu servo, eu te escolhi. Agora tu vai ficar no anonimato mesmo. É comigo. Para entender Deus. Olha o que Paulo diz aqui para nós: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus.
Olha, irmão, se eu recebi o Espírito que provém de Deus, eu não estou mais nada com o mundo. Eu não tenho mais vaidade. Eu era um camarada tão vaidoso. Era vaidoso demais. Eu queria aparecer demais. Eu queria ser o cara. Deus me quebrou tanto. Mas ainda volta mais. Nós recebemos um Espírito, irmãos, que não é do mundo, um Espírito que vem de Deus. Se é que nós temos esse Espírito. Porque esse Espírito, ele faz com que eu passe a amar o meu irmão como eu mesmo. Entendê-lo, compreendê-lo. Ele me ensina a perdoar, me ensina a me doar, sem medir esforços, sem querer benefício próprio, sem querer aparecer. É esse Espírito de Deus. As pessoas querem ser reconhecidas pelo homem, não por Deus. E naquele dia, o dia primordial, o dia esperado da igreja, não ser reconhecido por Deus é triste. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Essa frase, que não é minha, mas do próprio Jesus, ele vai falar para muitos. Porque preferiu ser reconhecido pelo homem. Pregador de irmão, cantor de irmão. Aquele cara que vai para a igreja só para mostrar que tem a voz bonita, que toca muito. Ainda bem que eu não toco nada, vocês viram, né? Não toco nada, vocês sabem que eu sou tocador. Quer dizer, eu sou tocador, não sou músico. O cara, a pessoa, perdão, que é música, ele não sei se chamar de tocador, então eu sou só tocador. Eu estou aprendendo. Por quê, pastor? Porque, irmão, se eu não receber o Espírito de Deus, eu estou em um espírito do mundo. E o espírito do mundo é guiado pelo... Quem tem o espírito do mundo é guiado pelo mundo. E o que a Bíblia diz acerca disso? Quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Já imaginou ser inimigo de Deus? Por onde é que eu vou? Já está bem detalhado o caminho escrito. Aí para o inferno. Quem tem o Espírito de Deus não mente, não rouba, não engana, não é lascivo, não é prostituto, não é adúltero, não é enganador, não é soberbo, não é ganancioso, tudo isso aí não é. Paulo está dizendo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer e que nos é dado gratuitamente por Deus. Quem tem o Espírito de Deus reconhece que é de Deus, irmão. Mas quem tem o Espírito do mundo, pelas suas obras, pelas suas atitudes, sabe que é do mundo. Ixi, rapaz, como eu sempre digo, né? Tem gente assim, hoje a próxima ali está dando doutrina. Hoje é fulano de tal que está pregando, não vou não. É espírito de mudança. A acepção de pessoa logo. Tem um caso interessante que aconteceu comigo agora esses dias, que eu não posso nem falar. Mas é interessante. E eu fico um pouco triste, né, com aquela pessoa, pela situação dela. Você é um cristão, mas tem um espírito do mundo. E ele está vivendo uma situação toda triste. E eu pedi misericórdia do pastor dele para com ele. Então, certa feita, irmãos, nós tínhamos uma congregação e o diácono, me lembro do nome dele, Souza, ele tomava conta dessa direção. E um dia, na direção do culto, quando eu cheguei na igreja para me visitar, a igreja estava fechada. Aí eu passei, os irmãos iam subindo, eu disse, vai para onde, varão?
Ó, pastor, tu vai para onde? Não, não tem culto mais não. Como assim? Não tem culto não. A igreja, o senhor não fechou? Eu disse, não fechei não. Ele disse, não. Aí eu cheguei, aí eu vi a igreja fechada e vi morando na casa pastoral, né? Na casa do lado. Eu disse, aí, irmão, o que houve aqui? Não, fechei. Só não tem, quer Deus? E não, mas você não tem autoridade para fechar não. Eu não, fechei. Ele disse, pronto, depois que o senhor fechou a igreja, quando é que o senhor vai sair daqui da minha casa? Eu digo, não, só não. Como assim, não? Só não. E sai, se o senhor pagar para mim um aluguel, um calção aí, eu saio, digo, amém, meu irmão. Pode arrumar a casa que eu vou pagar. Aí ele ligou para mim, pastor, consegui aqui a casa, aqui é tanto. Estou indo aí, mano. Paguei o aluguel, calção. Aí vim embora. Se eu deixo a chave aqui com minha cunhada, aqui pertinho, tá bom. Quando eu voltei, eu olhei a casa, estava mais limpa. Ou seja, alguns móveis que tinha e pertenciam a mim, ele tomou emprestado, né? Levou, né? Passou 4 anos. Aí eu estou na convenção, na reunião da convenção. Aí ele me aparece, me arrotando. Aí eu disse, diga aí, varão, pastor, precisa da sua ajuda. Eu disse, pô, não, diga aí. É porque hoje, pastor, eu estou assumindo uma congregação no interior. E eu dei no Senhor o seu nome para dar boas referências de mim. Aí eu digo, Jesus, agora eu estou no estreito, Senhor. Eu digo, amém, meu irmão. Não se preocupe não. Obrigado, meu pastor. Ele virou as costas e fui começando a orar. Senhor, eu não vou mentir. Se alguém perguntar, eu vou dizer a verdade. Mas não quero estragar o ministério desse homem. A minha oração foi só essa: não permita que ninguém me procure, nem no ministério, nem na convenção. Porque eu não vou mentir. De maneira nenhuma, irmãos. Uma coisa que eu não sei é mentir. Eu já não mentia quando não era crente, imagine sendo crente, sabendo que o pai da mentira é o diabo. Eu sou o filho de Deus, sou filho do diabo. Aleluia! Glória a Deus. Aí, meus irmãos, graças a Deus terminou o culto, ninguém me procurou. Eu vi o anunciado, irmão, fulano de tal, que era já presbítero, vai assumir a igreja do interior tal, não me lembro qual é o interior, se era Iguatu, era Chilô. Eu sei que, graças a Deus, eu fiquei muito alegre. Porque uma coisa é a gente vetar o ministério de uma pessoa por causa de alguma atitude, não. Sabe o que é isso, irmão? É ter o Espírito Santo de Deus. É ter misericórdia. Quando o pastor tomou a sério, quando eu estava pregando na Alemanha, no ano 2016, que ele levou todo mundo, só ficou mesmo 5 pessoas, de 36 pessoas. Ele abriu 3 quarteirões. Um dia ele passou, parou lá no final da rua, ele olhou assim, mas senhor pastor, vem cá, meu filho, venha. Pelo amor de Deus, eu não estou parecendo assim não, é que eu quero dar um abraço, apertar a mão. Pai Senhor, meu irmão, o camarada que eu poderia dizer assim, nunca quero ver nem perto de ouro. Isso é o Espírito Santo de Deus na vida da gente. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Você nunca vai compreender as coisas de Deus se você for carnal, natural. E é por isso que é vulnerável aos ataques do diabo e está desviado. No outro dia, está afastado. Não conheceu de maneira nenhuma Deus. Viveu na naturalidade, na carnalidade. Vixe, pastor, mas eu vi um homem falando em línguas. Só foi do diabo. Porque o diabo fala direitinho, faz o crente falar direitinho línguas estranhas. Não resta dúvida, irmãos. Ele diz que ele imita as coisas de Deus. Então o homem natural não vai compreender as coisas do Espírito de Deus. Porque a Bíblia diz que parece loucura. Nunca vai entendê-las. Porque as coisas de Deus, irmão, só se discernem em espírito.
Pastor, o que eu tenho que fazer? Então, buscar Deus, chorar nos pés do Senhor, jejuar, consagrar, orar na madrugada, sair, irmão, da mermice, dessa vontade carnal, dessa preguiça espiritual. Senão você não vai conhecer Deus nunca. É bem fácil de entender isso aí. Deus, ele é espírito. Só vai entender ele, compreender ele se for espiritual. Só vai poder ver o céu por dentro aqui na terra se for espiritual. Acha que Deus vai revelar alguma coisa? E pode até revelar. Isso não quer dizer que você é espiritual. Porque quando Deus fez falar aquela jumenta a Balaão, a jumenta não era espiritual não, viu? Era natural, o espírito era um animal. Eu costumo dizer assim, irmãos, que Deus, para ele usar uma pessoa, para mim, ele não precisa estar nem na presença. Porque uma vez, o diácono da igreja, e sendo porteiro lá na igreja de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pastor Cleano, foi meu pastor, e eu vi um homem, um diácono, que estava embriagado. Ele chegou na frente da igreja assim, e ficou assim, ei! Começou a falar as coisas. Eu mando dizer para ti que o ministério está acabado. Deus está me revelando uma bacia d'água, e essa água está suja. Ele está dizendo que há pouco dia vai fechar. O pastor lá em cima do altar disse: cala a tua boca, Satanás. Aí o homem falou assim: ó, não decidiu e a coelha na portaria. Ei, irmão, tu não conhece a voz do teu Deus? Durou nem um mês. Foi maldição? Foi não, irmão. Foi Deus falou. A coisa se desenhou, foi ser aviãozinho. Você sabe que é aviãozinho, né? Tem camarada que pega a prova e vai levando. Não é aquele que eu fui lá para a Europa, não, viu? Não. Então, irmãos, olha, Deus pode usar. Está querendo salvar uma mulher que está lá no prostíbulo e vai usar uma pessoa que não é crente para ela, pode usar. Porque dom não salva. Ah, a pessoa está lá dentro do prostíbulo, não tem um crente na porta do prostíbulo, Deus vai usar um ímpio. Eu acredito nisso, tá, irmão? Eu não vou medir de maneira nenhuma limitar o poder de Deus, não. Está querendo salvar a pessoa. Olha, tu está desviado, Jesus disse que tu volta. Deus faz. Para isso, a igreja de hoje precisa estar no Espírito e sair da naturalidade para compreender as coisas do Espírito de Deus. Porque senão você vai ser só crente carnal. Pastor, eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo, então, meu irmão. Então, meu irmão, começa a buscar. Porque quando eu vi isso pela primeira vez, eu fui buscar. E eu não perdia no monte, no dia de sábado, na Sabiaguaba, eu não perdia uma vigília. Vi muita coisa naquele monte. Coisa certa e coisa errada. Carnalidade e espiritualidade. Eu disse assim: não, eu não me junto com ninguém. Porque o meu negócio agora é só eu e Deus. E Deus e eu. Queria saber não. Tem tudo isso comigo, irmão. Agora, se eu não mudar, se eu não for espiritual, porque a própria Paulo diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Consegue discernir. Nós vivemos numa atmosfera tão espiritual que eu não posso contemplar olhos no meu inimigo. O que é que eu disse aqui para vocês?
Quando nós estávamos naquela casa, quando a minha esposa disse, vamos orar, eu pensei que ela ia cair para trás. Ela deu um grito e puxou para trás, como se alguém passasse uma vez e empurrasse ela. Sabe o que é isso? A pessoa que tem o Espírito de Deus. E quando ela disse isso, eu me arrepiei todo. Eu digo, bicho, tem uma coisa minha aqui. Eu digo, irmã, vou orar. Aí a minha esposa depois foi e falou, disse, olha, quando eu disse, o inimigo passou aqui em retirada. Às vezes as pessoas não sabem, mas tem um demônio morando dentro da sua casa. E por que não sabe? Porque não é espiritual. Mas não é cristão? Era para ser Cristo. Era para decidir isso aí, era para conhecer. Eu costumo dizer, quem não é dizimista, cria 3 demônios em casa, cria 3 demôniozinhos, devorador, o migrador e o cortador, só porque não dá o dízimo. Está criando dentro de casa 3 demônios. Por isso que tem confusão, dissensão, miséria, tristeza, não tem amor, não tem só desunião, não é contenda, é divisão, é pai contra filho, é filho contra pai, é irmão contra irmão. Vem, meu filho, se não for espiritual, se não for fiel, se não está criando o que não presta, está vulnerável aos ataques do diabo, é fácil de deixar a caminhada. E aí não entende, irmãos. Interessante que a pessoa, quando sai, é mais fácil ganhar um católico do pé roxo, não diz a palavra, do que um cristão voltar para os caminhos do Senhor. Quando eu estava agora em Portugal, e que eu comecei a visitar as igrejas, eu disse, Jesus, eu só estou vendo brasileiros nas igrejas brasileiras. Eu quero abrir uma igreja aqui, mas eu quero só ganhar português. Porque lá impera o espiritismo e o catolicismo. E a feitiçaria não. Quero ganhar português, quero um brasileiro aqui não. Porque se eu for ser brasileiro, eu abri a minha irmã no Brasil. E eu vou fazer assim, irmãos. A gente precisa entender que a igreja do Senhor precisa ser espiritual em tudo e em todas as coisas. Em princípio, ou em primeiro lugar, para querer morar no céu, né? Porque lá no céu não entra carne nem osso, só entra o Espírito. E o Espírito tem que mortificar a carne. O espiritual, ele está mais próximo de Deus, ele tem mais intimidade com Deus. Quer ter intimidade com Deus? Faça uma experiência, irmão. Começa a fazer aquilo que eu estou pedindo. Vai jejuar, vai orar, vai consagrar, vai mortificar essa carne. Você vai ver, você vai começar a ver o céu por dentro. Deus vai começar a revelar, te dar toda a visão, toda a revelação, toda a cura, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Vai ser bênção, vai ser usado, vai ser vaso, vai ser instrumento de Deus na terra, aleluia, para, aleluia, pregar a palavra, e a palavra sendo apregoada com poder e unção, não com persuasão. Porque persuadir alguém ser crente não adianta, logo está no mundo de novo. Tem que ganhar no poder de Deus. Ora, irmãos, se manifesta a glória de Deus para alguém, não tem como essa pessoa dizer assim, rapaz, verdadeiramente é um homem de Deus, verdadeiramente é uma mulher de Deus. E eu quero, porque eu fiz isso, foi assim comigo. Eu já disse para vocês aqui, quando eu entrei pela primeira vez na igreja, eu disse, eu quero esse negócio aí, pastor tem. Pastor botou a mão na cabeça, a mulher caiu, a mulher foi curado. Eu quero esse poder aí, Jesus. É até engraçado quando eu perguntei isso aí, mas pastor, como é que eu faço para não ter esse negócio aí? Eu falei, filho, tem que pagar o preço ali, quanto é, pastor? Eu meti a mão no bolso, quanto é? É muito caro. Eu disse, não é isso não. É jejum, oração, consagração, é vigília, é estar nos cultos, irmão. Eu não perdi um culto para nada.
Para você ter uma ideia, eu andava quase 100 metros de muletas para a igreja. O pastor me levava tudo dentro do carro, os primeiros dias. Quando ele já aprendeu o caminho, eu disse, já, pastor. Agora você vai vir a pé. Eram 100 a 150 metros mais no caminho de areia, eu de muleta, ia para a igreja. Tem gente que tem as duas pernas boas, irmão. Falta muito, rapaz, não vou não. O tempo encheu, vai chover. Já virou meteorologista, né? Meteorologista? Aquele que sabe o tempo? Vai chover, não vou não. Aí nem choveu. Aí ele disse que vai morar no céu, só se for na boca da onça. Vai morar no céu da boca da onça. Irmãos, eu estava hoje preocupado, pensando que eu não vim para o culto. Eu fico atribulado. Assim, Senhor, eu quero ir para o culto. Eu fui para o mercado, passei o dia ajudando ele, me jeito de graça, segurando ele. A gente falou, rapaz, eu quero ficar para 3 horas, já deu 4, 5. Eu digo, eu vou em casa tomar banho. Pelo amor de Deus, é longe a congregação, meu irmão. Vá lá, pode ir, vá. Aí, meio pão, disse, minha filha, agora eu vou lá na oficina. Eu cheguei na oficina, graças a Deus, o carro 5h30, não, 6h30, o carro estava no meio da rua. Ele está pronto. Quanto foi, meu irmão? Pancada? Dava R$200 aí. 200? Rapaz, não tem um chorinho não, assim, fiquei com um chorinho não, assim, 150. Vai não, meu filho, tá bom. Manda o Pix. E lá tem que ser a vista, né? Eu digo, Jesus, isso é bom. Meus amados irmãos, precisamos demonstrar para Deus que nós queremos Deus. E você demonstrando para Deus e vir para a igreja, você não vai demonstrar para mim que você quer Deus, não. É você demonstrando para Deus que você quer alguma coisa com Deus, quer aprender alguma coisa de Deus. Porque quando se ministra a palavra, não é eu a falar, porque eu só li um versículo. O Senhor é que dá o discernimento e o entendimento para quem quer ouvir e que venha absorver a palavra para si e não ser mero ouvinte, mas ouvinte praticante. Vamos mudar, porque naquele dia a Bíblia diz: vai ter choro e ranger de dentes, e talvez eu vá chorar. Para encerrar, eu vou contar um testemunho bem rapidinho que aconteceu comigo. Não faltei uns 3 minutos. Eu novo convertido, eu estava conversando com minha mãe na calçada, mas meu pai era vivo ainda. E aí eu nós começamos a falar com Deus, e de repente se aproximou-se de mim uma pessoa, e estava bem de visão, uma pessoa de branco muito reluzente do meu lado. E ele pegou na minha mão assim e disse: bora. E aí eu comecei a subir. Quando eu entendi, porque eu vi minha mãe lá embaixo, meu pai, meus irmãos. E aí eu perguntei: Senhor, e eles? E aquela pessoa de branco que estava segurando minhas mãos, é interessante que eu olhava. Quando ele estava do meu lado aqui, era muito roupa reluzente, mas quando subia, as roupas ficavam tipo transparentes, brilhosas. E aí eu disse: Senhor, e eles, meu pai e minha mãe? Ele olhou para mim e disse: agora é tarde. Meu pai e minha mãe não eram crente ainda, sabe? E aí aquela visão desaparece rápido. Quando lá na subida, e aí sabe o que eu entendi, irmão? Naquele momento eu disse: Senhor, eu preciso pregar para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos. E aí eu comecei essa luta grande lá em casa. E eu tive como meus inimigos os meus próprios irmãos. Proibia eu orar em casa. Só que eu não retrocedi. Desafiei meu irmão mais velho. Ele disse: cara, tu acaba com esse negócio na casa da minha mãe está cansada. Esse negócio de estar orando aqui, não sei o quê. E eu disse: rapaz, cala a tua boca, Satanás. Chamei logo meu irmão de Satanás, sendo ele, como eu devo, respeito, por ser mais velho do que eu, aliás, o primogênito de 8 irmãos. Eu disse: cala tua boca, Satanás, daqui não vai acabar nada.
Porque o Senhor me colocou, me deu um espírito de ousadia, não de covardia, e um espírito de Deus na minha vida. Nós continuamos as orações. Eu ganhei a esposa dele para Jesus, ganhei meu pai, ganhei minha mãe, ganhei meus 2 irmãos, mais 2 irmãos, minha irmã e meu irmão que era baterista da sede, hoje mora na Bahia. Sabe, irmãos, isso me alegrou muito, porque aquela visão que eu tinha visto, né? Hoje meu pai está na glória, meu pai morreu crente, a pessoa bendita de Jesus, e foi confirmado isso por visão e revelação. Minha esposa, ela, assim que meu pai partiu, ela teve uma visão dele mesmo, dizendo que ele estava num lugar muito lindo, cheio de flores, e ele estava sorrindo e dizendo: eu estou indo para Deus. E hoje eu estou com um objetivo aqui, não por ser pastor e por achar que é uma coisa grande, não. O objetivo é de levar você para o céu. Eu costumo dizer também mais uma coisa, irmãos: eu posso até perder a salvação, o direito de salvação, mas eu não quero nem de vocês se percam. Não é à toa que a gente paga preço. Eu oro, eu jejum por vocês, eu apresento vocês na madrugada, a igreja, o ministério, porque é meu dever. Conheço a Bíblia, os pastores se apacentam a si mesmo. E só quero saber da gordura e da lã da ovelha. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Bem forte as palmas para Jesus. Vamos agradecer a Deus. Vamos ficar de pé. Quero agradecer a presença dos meus amados irmãos, faltou alguns irmãos, né? Sabemos que a irmã Madalena hoje está na faculdade, mas creio que domingo estarão aqui em nome de Jesus. Agradeço a presença do nosso querido amado irmão Beto Mauro, sua filha, né? Em nome de Jesus, e dos demais irmãos. Que Deus possa abençoá-los. Tem alguém para se reconciliar, irmão, depois dessa palavra? Aceitar Jesus? Ou se congregar aqui, porque aqui faz 3 apelos. Aleluia. Ah, pastor, eu estou sem pastor. Pronto, achou um. É porque se Jesus voltar agora, né, irmão, eu estou livre do seu sangue. De repente você não tem pastor, está desviado. Aí se Jesus voltar agora, eu estou livre. Eu fiz a vontade de Deus, o apelo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Os irmãos, olhem por nós. O diabo ele não tem estado satisfeito. Eu estou preocupado com isso. Nem estou dormindo. Estou preocupado se o diabo está satisfeito com o que a gente está fazendo por aí, na oração, no evangelismo, na visita. E quando a gente se levanta para fazer isso, o inferno se levanta, mas a glória de Deus é maior na nossa vida. Amém? Então saia da sua casa. No período que você está em casa, não tem nada para você sair, vou ganhar uma alma, para acrescentar uma pedra preciosa na sua coroa. Vamos agradecer a Deus. Amantíssimo Deus, querido e eterno, amado Pai, hoje nesse culto de doutrina, meu Deus, meu Pai, ao qual o Senhor tu falaste para nós acerca do caráter de Paulo, a sua pregação, e como devemos ser, meu Deus, meu Pai, porque assim Paulo era. Mesmo Paulo sendo espiritual, Pai, como diz lá na tua carta, Pai querido, Pai amado, na carta aos Efésios, capítulo 10, quando ele diz que orai por mim, Senhor, isso até, Senhor, me alegra, porque Paulo, cheio do teu poder, do teu Espírito Santo, ele ainda carecia de oração, como a tua igreja de hoje, nos últimos dias, Senhor. Por isso que devemos orar pelos outros, para continuar a caminhada, para dar força, para aquele que manqueja, como diz a tua palavra, não caia totalmente, ó Deus de Israel, segundo a glória, que nós possamos ser, Pai, bênção para os demais, possamos fazer o teu ídolo, o teu querer, a tua vontade, porque é um mandamento teu, Pai, e de pregar o evangelho a toda criatura. Meu Deus, estamos dormindo, meu Deus, meu Pai. Ó Senhor da glória, nos desperta desse sono. Pela oportunidade que o Senhor nos concede, meu Deus, meu Pai, de estar em tua presença, de estar em tua casa, e porque não está fazendo o teu querer e a tua vontade, Pai Deus amado,
não querendo tão somente, Pai, estar entre quatro paredes, Senhor, louvar o teu nome, anunciar a tua palavra, Pai, fazer algo dentro do templo, não, Senhor da glória. O momento é agora, Pai, de sairmos e causar, Pai, impactar, Pai, o bairro, a escola, o trabalho, Deus, com nossas vidas, dando testemunho, Senhor da glória, testificando e testemunhando de Ti, porque, Senhor, é uma responsabilidade, assim como diz a Tua palavra, o profeta Isaías: vós sois as minhas testemunhas, Senhor. Agora Tu, Senhor, nos entregou uma responsabilidade de testemunhar e testificar de Ti, ó Deus de Israel. Ó Senhor da glória, nos leva em paz, Senhor, para nossos lares, dando livramento, Senhor. Quero Te agradecer mais uma vez pelo livramento que me deu nesse veículo, meu Pai, ao qual do nada, Pai, de um minuto, ou milésimo de segundo para outro, Senhor, esse carro apresentou esse defeito. Senhor da glória, muito obrigado, Senhor. Quero Te agradecer, porque não aconteceu nada, não só fisicamente, mas também no lado, Senhor, material. Muito obrigado, ó Deus de Israel, porque Tu ainda cuida de nós, Tu zela, Tu não é um Deus que não dormita, e que tem olhado para nós com Teu olhar de misericórdia, se não só para mim, mas por toda a Tua igreja, ao qual entrega em Tuas mãos, Senhor. Abençoa, guarda, livra, protege. Não deixa, Pai querido amado, que nenhuma seta, nenhum dardo inflamado maligno, nem as artimanhas do diabo, nem os projetos, nenhuma arma forjada contra a Tua igreja há de prosperar, pois a Tua palavra diz que nenhuma arma há de prosperar, Pai, e que as portas do inferno não há de prevalecer. Deus querido, Deus amado, nos cobre com Teu sangue, nos reveste com Tua armadura, zela pelas nossas almas durante o nosso sono, meu Pai, nos desperta na madrugada para orar, para falar contigo, Deus de Israel, porque é o único elo que une o homem a Ti, Pai, é a oração. Senhor, nos torna mais espirituais, nos desperta, Pai querido, para mais do som da negligência. Abençoe o dia de amanhã, meu Deus, meu Pai, o qual não nos conhece, não nos pertence, nós não conhecemos nada, mas que seja dia de bênção para os nossos lares, com união, com alegria, paz, harmonia, felicidade e prosperidade. Obrigado, ó Deus de Israel. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pois com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a união do Senhor, a comunhão e as consolações do Teu Espírito Santo esteja sempre derramado sobre toda a Tua igreja, desde agora e para todos sempre. E quem quer assim diga amém. Palmas para Jesus. Não sai daqui sem apertar a mão do seu irmão, desejando a ele Shalom Adonai.